A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores ou ceifeiros à sua seara. Agora vamos para outro texto no Evangelho segundo o relato do médico Lucas, no capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, no verso de número 57. Lucas 9, 57. Diz assim: indo eles caminho afora, estavam indo para Jerusalém, Jesus e seus discípulos. Alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ou andorinhas os ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos sepultar os próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Deixa aberto nesse texto, não feche de jeito nenhum. Vamos orar. Pai Santo, dirijo a Ti minhas palavras em oração, cônscio da minha pequenez e da minha insignificância, da minha miserabilidade, diante da Sua grandeza e majestade. Eu não sei como um Deus tão santo como Tu pode nos aceitar. É só na incondicionalidade do Seu amor, e nessa incondicionalidade que transcende, Senhor, as fronteiras, os credos, as raças e cores, alcança esse ambiente, esse salão, essas mentes e corações, e ministra sobre elas vida, e vida em abundância. Dá-nos compreensão da Tua palavra, Senhor, para que cresçamos conforme a imagem do Seu Filho, para que o Teu reino avance sem medidas e sem limites, e para que Tu somente receba a glória para Si, em o nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui no que nós vamos falar aqui, se o tempo me permitir. Você viu o texto que eu abri? Jesus está diante das multidões, e era normal, quando o Messias veio à terra, e se declarou ser o Filho de Deus, com poder e sinais e prodígios, as multidões logo perceberam que ele era um poderoso profeta, que ele era um taumaturgo, um operador de milagres, que ele era o Filho de Deus. Era como então, por onde Jesus passava, as multidões se aglomeravam para vê-lo, ouvi-lo, tocar nele, receber algum sinal da sua parte, algum milagre. E numa certa ocasião, Jesus viu multidões e multidões incontáveis, e ele teve compaixão delas, e ele olhou e disse: realmente grande é a seara. Seara, ele estava se referindo a uma plantação, ele estava dizendo uma plantação, grandes hectares de trigo, mas poucos são ceifeiros, ou seja, há muito trigo, há muita seara, há muitos hectares de plantio, mas poucos trabalhadores para ceifarem esse trigo. O que ele está a dizer é: há muitas almas perdidas, muitos pecadores a serem alcançados, muita obra a fazer neste mundo, mas poucos são os obreiros, poucos são os capacitados a fazer. Então ele vai dizer: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Ele pede para que nós oremos, para que Deus levante homens e mulheres de Deus, dispostos, preparados, aptos para servir o reino de Deus. Então quero iniciar essa palavra dizendo a você:
na semelhança do tempo de Jesus, a seara continua grande. E talvez ela nunca foi tão grande como nos dias de hoje. A perdição do mundo, talvez o mundo nunca esteve tão perdido como hoje. Uma multidão incontável de milhões e bilhões de pecadores perdidos. Almas, países, nações, povos, tribos, etnias, a serem alcançadas, perdidas nos seus pecados, nas suas iniquidades. A falta de mão de obra qualificada, falta pastores qualificados, falta evangelistas, falta obreiros, falta diáconos, falta missionários, falta intercessores, falta pastores. E não só falta em quantidade, como também qualidade. Não é só quantitativamente, como qualitativamente. A deficiência com relação aos obreiros no reino de Deus. A seara continua grande. A seara não só está grande, a seara continua grande e a seara está madura, pronta para a colheita. Mas falta os obreiros, os profetas, os pregadores, homens e mulheres de Deus preparados, destemidos, aptos para o reino. É esse o diagnóstico de Jesus. Paralelo a esse texto, eu abri em Lucas. Jesus está a caminho de Jerusalém, e muitos já sabem da sua missão. A missão do Messias era de pregar o evangelho do reino, instaurar o reino com poder, sinais e com a mensagem do evangelho. E muita gente desejava segui-lo. Muita gente sabia, estava consciente da necessidade da obra. Muitas pessoas estavam conscientes da grandeza, da magnitude da obra e da necessidade de obreiros. E alguns homens aqui, quando Jesus está a caminho indo para Jerusalém, se candidatam ao ministério. Muitos aqui se prontificam, se apresentam diante dele para atuar na obra de Deus. E à luz desse texto, eu quero mostrar aqui 3 características, 3 homens, 3 tipos de pessoas que querem servir a Deus, mas não conseguem. 3 tipos, 3 classes de pessoas que querem servir a Deus, ou 3 tipos de pessoas que podem servir a Deus e não conseguem fazê-lo. Ou 3 tipos de pessoas propícias para servir e não conseguem servir. Você vai acompanhar comigo aqui, que pode ser a história da sua vida. O primeiro deles é o entusiasmado, porém precipitado. O segundo é o que é chamado, porém omisso. O terceiro é o decidido, porém condicionado. Esses são as características de muitos obreiros dentro da igreja. De muitos que têm um chamado ministerial e estão nessa condição. Eles são entusiasmados, porém precipitados. Eles são chamados, porém omissos. Eles são decididos, porém condicionados. Vamos ver a característica de cada um deles e o porquê eles impedem que o reino de Deus avance. Vamos ver onde eles estão falhando para que Jesus venha ainda no século 21 e diga: a seara continua grande e poucos são ceifeiros. O primeiro que Jesus ilustra aqui, no versículo 57, é o entusiasmado, mas precipitado. Vamos ver, verso 57, indo eles a caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Veja só, esse é aquele que é o entusiasmado. Ele viu Jesus, ele viu sinais de Jesus, ele reconheceu que Jesus era o Messias, ele ouviu da fama de Jesus, viu as multidões atrás de Jesus, e viu que Jesus tinha uma equipe com ele, os seus discípulos. E ao ver todo o burburinho, todo o status que Jesus dava, ao ver que era o Messias que andava na terra, ao ver os sinais que ele protagonizou, e ao ver que ele tinha uma comitiva de 12 seguidores fiéis, esse também disse: seguir-te-ei. Ele veio com todo entusiasmo: seguir-te-ei. E ele ainda diz: por onde quer que fores.
seguir-te-ei, abandonarei tudo. São aqueles que vêm até a igreja, aqueles que se recrutam na obra, e eles vêm no início com muito entusiasmo, eles vêm como profetas. Eu vou onde o Senhor quiser, eu vou mudar o mundo, eu vou ser um missionário no Nepal, eu vou ser um mártir pela causa. O Senhor é Jesus, o Senhor é pastor de 12 apóstolos, o Senhor é o Filho de Deus, e eu quero te seguir, eu vou te seguir, vou abandonar tudo, vou. Quando ele diz, onde quer que fores, ele está dizendo, nos montes e nos vales, nos valados, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. É um entusiasta. Está cheio de pessoas assim, que vem à fé, que conhece o ministério, tem acesso à obra dos puritanos, de William Carey, Hudson Taylor, Jonathan Edwards, Dwight Lyman Moody, tem acesso às biografias de Elias, Eliseu, Josué. Vêm os missionários locais e dizem, eu quero servir como eles, eu quero pregar, eu quero evangelizar, eu quero ir a hospitais, asilos, presídios, quero curar enfermos, expulsar demônios, quero formar pessoas, quero plantar igrejas, quero servir. E quando ele diz, quero seguir-te onde quer que fores, quero ir onde quer que fores, não importa o que tenha que pagar, não importa o que tem que ser feito. Eu li recentemente a biografia dos mártires do Coliseu, eu estou familiarizado com isso, eu quero ir. Esse é entusiasmado, porém precipitado. Jesus disse assim, quando ele disse, indo eles a caminho, estava indo para Jerusalém, e alguém disse, seguir-te-ei para onde quer que for, Jesus. Mas Jesus lhe respondeu, filho, as raposas têm os seus covis, as andorinhas os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você não sabe o que você está falando, você não calculou os custos, você se precipitou, você não sabe o que está falando. Eu não chamei você para uma vida de mordomia, não haverá regalias, não haverá descanso, não haverá paz, não haverá lazer, renúncia total. Você tem certeza que está preparado? E esse foi descartado. Quantos não são assim? Eles vêm com bravura, vêm com intrepidez, vêm com dedicação, são os entusiastas, os profetas, vêm com força total, mas quando vê que o preço é alto, desistem. Fogo de palha. Jonathan Edwards, Moody, David Brainerd, Paulo, Jesus, os profetas. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você será perseguido, escarnecido, zombado, rejeitado, sofrerá, será humilhado, não tem nada para você. É um caminho de cruz. Desistem. Fogem, entusiasmados, porém precipitados. Eu quero fazer evangelismo, quero mudar para Franca. A gente vai mudar para Franca, para a Aliança do Calvário, a gente vai sair de São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vai mudar, vai plantar a igreja, a gente vai fazer tudo, e vai ser uma maravilha. Lá na Aliança do Calvário tem pecador. O pastor Paulo não era tudo aquilo que eu achava. Não era mesmo, e é pior ainda que você acha, você vai ver ainda, coisa pior. Lá tem que pagar conta. Eu achei que as contas caíam, o maná caía lá do céu, na Aliança do Calvário. Não cai. Lá o teto salarial é baixo, Lá não tem emprego, não tem. Lá ninguém, lá o povo é frio, Entusiasmado, defesa do Evangelho, Aliança do Calvário, evangelizar, Paul Washer, vamos. Cadê o pão para comer? Não tem. Cadê o emprego? Faz um bico. Remenda uma calçada aí com o Marcelo. Vai lá. Cadê? Não tem. Eu vou fazer missões. Sabe o que eles pensam? Que eles vão lá para a África, Guiné-Bissau, Níger, Etiópia, Somália, Papua Nova Guiné, Bombay na Índia. Vão estar lá eles acham que eles vão estar lá, naquela
podridão, naquele lixo. Eles vão dormir no hotel 5 estrelas, tomar banho numa banheira de hidro, deitar num colchão magnético, cobrir com edredom de seda, vão tomar um café bacon, ovos fritos, pão de queijo, e vão fazer a missão, e vão pregar a primeira vez e 1000 almas vão converter. Não, eles vão morar em choupana, vão beber água suja, vão pegar malária, vão ficar doentes, a missão vai atrasar o pagamento, eles vão ficar esquecidos, vão ser açoitados, perseguidos e torturados, e nenhuma alma vai se levantar a favor deles. Entusiasmados, porém precipitados. Você não sabe o que pede. Muitos são assim. Muitos vêm. Jesus não está dizendo que o desejo dele é ilícito. Vou te seguir para onde quer que for. Não está dizendo isso. Jesus está condenando a falta de cálculo. Sem entender o que é o evangelho, é isso que ele está dizendo. Sem entender o que é a fé. Você entendeu o que é o cristianismo antes de tomar essa decisão? Você leu a fundo, você viu as biografias, você acha que é romântico, é um conto de fadas? Eu estou falando de dor, sangue, perda, renúncia. Ele não está rejeitando o desejo legítimo de seguir, ele está rejeitando a ignorância quanto ao serviço. Por isso que a seara continua sem ceifeiros, porque eles são precipitados. Você quer servir? Você vai passar fome. Você quer servir? Você não será elogiado, é reconhecido. Você quer servir? Perseguição, dor. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está tipificando: eu não tenho regalia alguma para te oferecer, eu não tenho bem material algum para te dar, é uma vida de sofrimento. Você está cônscio disso? Sim, então me segue. Mas os entusiastas não. Os entusiastas não fazem isso. Será que você não é entusiasta? E você, por se entusiasmar e se decepcionar, abandonou o chamado? Abandonou a fé? Abandonou, perdeu o interesse? E por conta disso está em desobediência? Esse é o entusiasmado, porém precipitado. O segundo é o chamado, porém omisso. Vamos ver o 58. A outro disse Jesus: segue-me. O outro foi até Jesus, esse não, esse Jesus chamou. O outro Jesus disse, Jesus pessoalmente: segue-me. Olha o que ele respondeu. Ele, porém, respondeu: permita-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o evangelho de Deus. Esse é o chamado. Ele viu Jesus. Ele ouviu a voz de Jesus. Ele tinha certeza de quem o chamava. Ele, olha, presta atenção, ele teve um chamado direto, um confronto direto: segue-me. Ou seja, ele ouviu nitidamente a voz, viu Jesus, ouviu o chamado, mas sabe o que ele fez? Não, eu tenho que sepultar meu pai. São os omissos. O que é isso? Você tem convicção do seu chamado. Você sabe que Deus escolheu você. Você já ouviu a voz de Deus, e você no seu coração já foi colocado uma aptidão, já foi te colocado um dom, já foi te colocado uma inclinação ministerial. Você ouviu Deus falar, você já tem convicção do seu chamado, mas você está o omitindo. É a figura do profeta Jonas. E vê a palavra do Senhor a Jonas: vai para a grande cidade de Nínive e prega a ela. O que Jonas falou? Não, eu vou para Tarsis. O que ele falou? Deixa primeiro sepultar o meu pai. Não está querendo dizer a figura de um velório. Deixa eu enterrar ele. O pai estava velho. Eu vou esperar o meu pai morrer, depois te sigo. Sabe o que é a história aqui judaica? Se o pai morresse, ele herdava uma herança. Deixa eu receber minha herança primeiro, depois eu vou.
Esses são os omissos. Deus chamou você. Deus chamou você, Leandro. Deus chamou você, Jonas. Deus chamou você, Fabrício. Vocês ouviram nitidamente a voz de Deus. Sabem que Ele chamou vocês. Sabem que Ele colocou uma convicção em vocês, por almas, pela pregação, pelo pastorado, pela intercessão, pelas obras. Mas eu tenho que sepultar meu pai primeiro. Omisso. Se esquivou. Fugiu. Para quê? Para herdar a herança. Quantos não são assim? Aí Jesus vai dizer: deixa os mortos sepultar os mortos, vem e prega o reino de Deus. Deixa os mortos espiritualmente, os ímpios, fazer isso. Jesus está dizendo assim: tem muita gente para ficar com teus pais, tem muita gente para sepultar eles, agora tem pouquíssimos para pregar o evangelho, vem e prega o reino. Jesus está dizendo: meu filho, olha o tamanho da seara, você vai ficar perdendo tempo com herança, com posses, com terrenos, com propriedades, com isso tem gente para fazer para você, tem gente para correr atrás. Deixa os mortos, os ímpios, os tabeliões, deixa os incircuncisos, vem você chamado, eleito, remido, regenerado, vem você salvo e prega o evangelho. Glória a Deus. Qual categoria você encaixa? Entusiasmado, porém precipitado. Chamado, mas omisso. E não estou falando só de homens, não. Sandra sabe que tem algo. Sabe que Deus chamou. Sabe. Mulheres aqui sabem. Sabe que não nasceram só para ficar em casa. Sabe que tem um desejo grande no coração de pregar, de chamar gente para a igreja, de orar por enfermos, de expulsar demônios. Mas tem que sepultar meu pai. Eu tenho que pegar a herança, Vitor. Você vai pegar essa herança com quando? Com 70 anos? Chamados. Duvido que vocês não saibam que tem um chamado. Duvido que não arda no coração de vocês. Todo dia eu tenho que fazer uma coisa. Eu tenho que abrir uma obra. Eu tenho que pregar, escrever um livro, visitar. Eu tenho que orar para o enfermo. Eu tenho que ir no hospital. Duvido. Mas tem que sepultar o pai. Jesus está dizendo: tem 7 bilhões de mortos espiritualmente para sepultar teu pai. Vem, larga tudo e me segue. Viva para uma coisa digna. Você vai gastar 8/10 da sua vida vivendo para esse mundo. 8/10 da sua idade se envolvendo com o mundo. Larga e segue. Pastor, mas tem tanta coisa. É um ato de fé. Deus é que sustenta a causa. Deus é que sustenta a obra. Deus é que sustenta o missionário. Essa palavra é uma palavra profética para aqueles que têm o chamado, aqueles que o coração arde. Eles sabem, você sabe que Deus chamou, separou você. Você sabe disso. Você sabe que você não nasceu só para ver os domingos. Você sabe que você não nasceu só para ter diplomas, cursos superiores e posses. Mas eu tenho que cuidar dessas coisas. Jesus, deixa os mortos cuidar disso. Deixa os seus colegas de trabalho ímpios. Deixa os seus parentes ímpios. Deixa os seus amigos ímpios. Vem e prega o reino de Deus. É uma figura da obra. Faz a obra. Faz a obra. Chamados, mas omissos. Irmão, eu faço a obra desde o meu 2º ano de convertido. Me converti no 2º ano, já pregava, já tinha discípulos. E nunca mais parei. Quantos anos você está na igreja? Cadê? A seara
continua grande. Pouco ceifeiro. O terceiro é o decidido rapaz, porém condicionado. Verso 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me os de casa. Até aí. Esse decidido: segue-me. Ele falou assim: sigo. Segue-me, sigo. Decidido, determinado. Porém, quê? Todavia, entretanto, tem uma condição. Tem uma condição. É o chamado condicional. Sigo, prego, evangelizo, faço, com uma condição. Essa é a grande maioria. Qual condição? Mas deixa primeiro despedir-me dos da minha casa. O termo aqui grego é assim, pôr em ordem os negócios. Deixa eu pôr em ordem meus negócios primeiro. Deixa eu pagar minhas contas, comprar minhas coisas. Deixa eu criar uma estrutura. Depois eu te sigo. Decidido, porém condicionado. Eu sigo, mas com condição. Eu sigo, mas com uma condição. A ideia aqui, Denilson, é: vem, segue, depois que eu tiver estabilidade. O lindo da fé, queridos pastores, é que Deus não compactua com a cultura nossa. A cultura da Bíblia é uma contracultura, a cultura do mundo. Jesus está dizendo: deixa tudo isso e vem. E sim, eu sigo, mas primeiro me deixa alcançar estabilidade. Jesus está dizendo: vem desestabilizado. Pôr em dia meus negócios, construir meus impérios, adquirir posses, ter uma estabilidade, depois eu te sigo. O terceiro é o decidido, mas condicionado. Marcelo, a gente vai abrir a sua casa, chega, vai plantar uma igreja lá, na Avenida Brasil, chega, vai ganhar todas aquelas vizinhanças, vai viver o restinho de vida para pregar o Evangelho, e no dia da volta de Jesus, bater continência para ele e dizer: aqui estão as almas, aqui estão as almas que o Senhor me confiou. Segue-me. Ele está chamando você: segue, mas seguir aonde? Eu não sei. Prega na escola, abre um trabalho, um culto no lar, evangeliza a vizinhança, põe a mão nos enfermos, expele os demônios, ensina as escrituras. Seguir-te-ei, porém, tem uma condição. Sabe o que Jesus está a ensinar aqui nos três? O chamado para a obra é incondicional. Deixa as redes, Pedro, e segue-me. Na colheitaria, Mateus 9,9, estava lá um publicano, coletor de impostos, rico, Mateus: segue-me. A Bíblia diz que o seguiu. No original, e imediatamente o seguiu. Como diz o bom e velho Irion, não perguntou qual seria seu salário. Ele o seguiu. Seguiu. Nós estamos precisando de gente assim, Sandro. Ele não perguntou qual é o meu salário, aonde eu vou trocar minhas túnicas novas, como eu vou comer. Mateus deixou a colheitaria e imediatamente o seguiu, sem saber onde ia dormir, o que ia comer, o que ia reservar. Seguiu incondicionalmente, seguiu com todo o coração. Deus precisa de profetas, missionários, obreiros assim, que o amem incondicionalmente. Sabe o que está matando vocês? A autopreservação. O que é autopreservação? Faço qualquer coisa, desde que isso não me incomode. Paulo vai dizer: em nada tenho a minha vida por preciosa. Ele fala:
Ele fala, e agora, ligado pelo Espírito, eu vou a Jerusalém, sem saber o que lá me espera, a não ser o que o Espírito me revela de cidade em cidade, prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que possa cumprir a carreira, e pregar o Evangelho da graça, que autopreservação que nada. Vamos, soldados, vamos marchar, soldados, vamos nessa luta, vamos nessa batalha renhida, vamos aos passos do nosso capitão, vamos seguindo suas pisaduras, vamos. Vamos jejuar. Olha para o teu rosto, está gordinho demais. Olha para os teus olhos, olheiras, vigílias, jejuns. Chore por almas. Veja essas biografias. Quer ser enviado para missões, para evangelismo? Comece a chorar pela tua rua, parentes, amigos. John Knox dizia, dá minhas almas da Escócia, senão eu morro. David Brainerd dizia, tenho que comer e vestir, mas contanto que me dê almas, viverei. Não posso viver sem almas. Quando você chegar diante do trono, o que você vai mostrar para ele? O seu diploma? Seu cabelo alisado com chapinha? O seu terreno com o seu imóvel luxuoso? A lipo, botox que você fez? Você vai fazer? Eu estava discipulando um jovem antes e disse para ele assim, eu disse isso e digo aqui e agora, eu disse, alguém para falar de mim, para falar da minha vida, tem que levantar a camisa e mostrar as costas. Paulo falou aos Gálatas, não me molestem, eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Alguém que viveu pelo Evangelho, sofreu pelo Evangelho, se entregou pelo Evangelho, não me venha com seu intelectualismo internauta querer dizer algo para mim. Se você não tem marcas, não sabe que é horas a fio orar, jejuar dias a fio, ser perseguido, ultrajado, humilhado, massacrado pelo Evangelho. Segue-me, segue-me, deixa tudo e segue. Eu vou ter que usar a frase dele novamente. Ele está chamando homens de Deus. Os covardes ficam em casa vendo filme e comendo pipoca. Segue-me. Sabe o que é a nossa vida? A nossa vida é uma imprestabilidade de um corpo com esqueleto cheio de mochiba, que terminará no caixão comido por bichos. Então vamos pegar essa pobre e miserável vida, entregar ela, oferecer como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Como Jesus vai terminar? Olha o que ele diz, 62. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus vai resumir a parábola. Ele vai agora classificar os três Jefferson. Vai classificar o entusiasmado, mais precipitado, o chamado, mais omisso, e vai classificar o decidido, porém condicional. Vocês três, quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Qual a ilustração que ele está dando aqui? Da agricultura. O que é o arado? É o trabalho de preparar a terra para o plantio. A terra está meio grossa, dura. Tanto num carro de bois como em mão, vem um homem com discos. Ele vai arar, ele vai afofar essa terra. Ou ele vai seguir o carro, guiar o carro de bois para arar. Só que no tempo antigo, nesse tempo, alguém que fosse arar a terra e olhasse para trás, para o plantio ser feito perfeitamente, os sulcos, as frestas deveriam ser feitas em linha reta. Se elas fossem feitas sinuosamente,
tortas, estragava o plantio, não servia. Então, quando o homem arava a terra e dava uma olhada para trás, ele desviava, estragava o plantio. Para o sulco ser feito com exímia perfeição, esse homem tinha que estar centrado, olhando para frente. Ele não podia piscar, ele tinha que estar obstinado com o alvo. Jesus está dizendo: aquele que põe a mão no arado, a obra, o chamado, o ministério, mas olha para trás. O que é olhar para trás? É o indeciso. Ele não sabe o que ele quer. Ele está com um olho na obra, mas um olho no mundo, um olho na obra, um olho nas pessoas. Ele não se decidiu. É o indeciso, é o confuso, é aquele que não se decidiu. O arado é a obra. Olhar para frente é fixar-se, entregar-se de corpo e alma naquilo que chamou. Olhar para trás é mostrar-se dividido, inseguro, é mostrar-se indeciso. Quantos obreiros estão assim, confusos, indecisos, inseguros, estão olhando para trás, estão fazendo o que com o ministério? O que Jesus diz? Que esses que põem a mão no arado são os três: o entusiasmado, mais precipitado, botou a mão no arado e olhou para trás; o chamado, mais omisso, botou a mão no arado e olhou para trás; o decidido, porém condicionado, botou a mão e olhou para trás. Olhou para trás. O que Jesus disse? Quem bota a mão no arado e olha atrás, não é apto para o reino. Nenhum deles foi apto, nenhum deles foi qualificado para o reino, nenhum deles podia seguir. Não, Jesus está dizendo: eu não preciso de entusiastas precipitados, eu não preciso de chamados e omissos, não preciso de decididos, mas condicionados. Todos vocês não servem para o reino. Assim como se o arado ficar sinuoso, não proporcionará um plantio adequado, comprometerá a safra, assim também este tipo de obreiro não é apto para o reino. Ele vai comprometer a causa, vai comprometer a obra, vai comprometer a igreja. Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir Deus e a mamon. 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra aprovada aqui no original, dokmos. Timóteo, você quer ser obreiro? Quero. Você quer ser pastor? Quero. Você quer ser missionário? Quero. Você quer pôr a mão no arado? Quero. Mas você tem que ser dokmos, apto, habilitado, decidido, aprovado. Então sirva-me. Agora, quem olha atrás, quem é indeciso, confuso, precipitado, quem é condicionado, omisso, não pode servi-lo. A seara continuará grande, e poucos continuarão os ceifeiros. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Como o Senhor vai desfechar essa palavra? Eu estou vendo o rosto, eu não preciso falar. Eu tenho absoluta convicção, eu tenho, como o ar que eu respiro, que corações inflamaram aqui. Eu tenho absoluta certeza que pessoas hoje, tiveram convicção do seu chamado. Hoje, jogaram a toalha. Hoje, absoluta certeza. Você vai se entregar para Ele. A ideia aqui é estupenda, porque nós não estamos acostumados, somos uma geração pompom.
Somos uma geração mimada, uma geração, como diz Charles Studi, pirulitos acaramelados. Jesus, ele está dizendo aqui, é um ato de bravura, é um ato de fé, é viver, é um chamado incondicional. Jesus não propôs nada a eles não sabiam onde iriam, eles não sabiam o que iam granjear, eles não sabiam com quais confortos iriam contar, eles não sabiam o que ia ser das almas deles, e Jesus não disse, Jesus só disse: segue-me incondicionalmente, segue-me com todo o seu coração, segue-me. O que é isso? Um ato de fé, de audácia, de ousadia, de atrevimento. Meu Deus do céu, nós temos que voltar a ter homens assim, pastores assim. Essa reunião de oração amanhã tem que ferver de crentes. Se eu não ver você aqui amanhã às 7, é um sinal que você não é chamado, é um sinal que você é um entusiasta e precipitado, chamado e omisso, é um sinal que você é decidido, mas condicionado. O que você vai temer? Eu estava ensinando para um jovem aqui, com 28 anos de idade, eu era o maior evangelista dessa cidade. Com 28 anos de idade eu já tinha feito um jejum de 30 dias só bebendo água. Com 28 anos eu tinha pregado para essa cidade inteira, já era um pregador da palavra, um evangelista, um missionário. E eu não tinha um carro, eu não tinha uma esposa, eu não tinha um imóvel, eu não tinha um diploma, eu não tinha nada, eu não tinha ninguém, mas eu tinha uma fé que me impulsionava. Eu tinha um capitão a quem eu batia continência às manhãs e ia pregar o seu evangelho. E hoje tudo que eu tenho foi Ele quem me deu, sem que eu buscasse. Fé. Ah, como eu queria ver jovens saltando aqui, jovens se entregando incondicionalmente. Ivan Roberts tinha 16 anos quando pediu um avivamento na Nova Inglaterra. Daniel, quando confrontou e peitou o Império Babilônico, tinha 16 anos. José, quando foi vendido, tinha 17. Davi, quando derrotou o gigante filisteu, tinha 17. Eu vou pedir para você fazer uma oração. Quem já leu o livro Heróis da Fé, quem já viu pregar alguma mensagem do tipo, quando eu falar, você vai fechar o olho e vai orar como se fosse um menino de 10 anos. Exploda, não interessa quem está do teu lado, não quero saber a hora, a condição climática, a tua roupa. Você vai orar entregando a sua vida incondicionalmente. Se você foi chamado hoje, se o seu coração está acelerando, se o seu peito está ardendo, o Senhor vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não quero saber das condições, dos medos e temores, eis-me aqui. Feche os seus olhos.